baseada em um livro chamado Driving Technical Change, é um livro do Pragmatic Programmers. Recomendo que vocês leiam. E é uma palestra mais longa, mas eu vou tentar fazer rapidinho, 15 minutos. Não vou falar tudo, dar uma ideia para vocês. Uma coisa, esse livro é para quem tem essa vontade. Você sente assim, eu quero que as pessoas do meu time aprendam, que se tornem melhores. Eu quero que o time use melhores práticas, melhores ferramentas. Só que você percebe que tem alguns padrões de resistência nas pessoas. As pessoas resistem, principalmente para adotar novas técnicas, novas ferramentas, certo? E você precisa vender isso para as pessoas que são céticas. Ele chama de cético. Qualquer tipo de pessoa que vai resistir a uma mudança de tecnologia ou uma mudança de ferramenta, alguma coisa nova que você quer colocar. E mudar de tecnologia, mudar de ferramenta pode parecer uma coisa simples, mas às vezes isso vai implicar na identidade, no tempo, no esforço que a pessoa fez e vai mexer inclusive com orgulho, com as decisões passadas que a pessoa fez. Por exemplo, o Daniel é um cara que passou 10 anos da vida dele estudando Oracle e ele está aqui. E aí de repente a gente vem com uma ideia, não, vamos mudar, vamos colocar o Postgre aqui e tal. Então, às vezes, isso vai implicar com todo o esforço que ele teve para aprender aquilo, vai ter que aprender uma coisa nova, vai ter que descobrir e tal, vai ter que se esforçar de novo. Então, quando a gente vai fazer uma mudança, tem que pensar nisso. O que a gente está mexendo? E uma coisa importante, antes de a gente começar a falar desses céticos, para você lembrar que você provavelmente também é um, ou também já foi em algum momento. Todo mundo, em algum momento, acaba assumindo esse papel também, né? Senão a gente começa a julgar todo mundo e não olha para a gente mesmo. Imagine então que você, durante, ao longo dessa conversa que a gente vai ter, que você quer vender alguma coisa para a equipe. Por exemplo, você quer trocar de Subversion para Git, você quer mudar de Java para Groovy, quer usar um framework diferente, qualquer coisa que você percebe que vai trazer benefício para o time, e você tem que vender essa ideia. A primeira coisa que você tem que pensar é, será que eu estou tentando de verdade resolver um problema que a minha equipe tem? Ou eu estou tentando empurrar uma solução? Porque a gente se entusiasma com algumas coisas, com algumas tecnologias, porque a gente acha legal, porque a gente gosta de tecnologia, e aí a gente às vezes esquece do problema real que a gente tem que resolver. A gente se preocupa mais em usar aquilo só por usar. Tá? Isso é um erro. Lembrar que a maioria dos problemas tem mais de uma solução, e a gente tem que ter a mente aberta para considerar todas essas soluções, não só aquela que a gente mais gosta. Aí o cara dá um exemplo no livro que eu achei interessante, né? Um pessoal que tinha um framework proprietário, que dava um trabalhão para dar manutenção, que tinha que fazer um monte de coisa na mão. O framework proprietário é um framework que foi criado lá na própria empresa, né? Em vez de usar algum open source, por exemplo. E daí os caras queriam usar Rails e tinha uma resistência muito grande na equipe, porque os caras iam ter que aprender Ruby, né? Além de aprender o próprio framework do Rails. E eles já eram bons em Java, já estavam usando Java há um tempão, e pior, a empresa tinha acabado de pagar um treinamento para metade da equipe em Java. E aí a resistência foi muito grande. Então o cara começou a focar no problema, em vez de focar na solução, e ele percebeu, por exemplo, que o Groovy ia trazer quase todos os benefícios que eles precisavam se estivessem usando Rails, só que ia trazer um custo muito menor, porque o pessoal já conhecia a linguagem Java. E aí o Groovy é muito semelhante. Para aprender a usar Groovy é praticamente nada, né? Então eles conseguiram com essa solução usar o Rails, né, na verdade, Groovy on Rails. Teve uma solução melhor do que se tivesse trocado para Rails, não teve tanta resistência e funcionou muito bem. Então a gente sempre tem que se perguntar, tem mesmo um problema? E qual é a melhor solução para a minha audiência? Qual é a melhor solução para o meu time, para as pessoas que vão trabalhar naquilo? Eu tenho que investigar o problema, tenho que pensar assim, legal, eu tenho esse problema aqui então, o que as outras empresas que têm esse mesmo problema que eu tenho estão fazendo? O que as outras empresas estão usando? Porque dificilmente você vai ser o único que vai ter aquele problema. Quais são as possíveis soluções? Quais são as diferenças entre elas? Quem está usando cada uma? Quais são os casos de sucesso? Quais são os casos de fracasso? Certo? Então a gente sempre tem que focar na ideia mais genérica. Então, ao invés de você focar, por exemplo, no Subversion, eu quero colocar Subversion. Não, eu preciso colocar um controle de versão.
preciso colocar Rails, não, eu preciso criar um REST application, eu preciso fazer alguma coisa de REA, então não, vou colocar o Flex. Em vez disso, não, eu preciso colocar alguma coisa de Rich Internet Applications. Vou colocar o Hibernate. Não, o que eu preciso, na verdade, é de uma ferramenta de mapeamento objeto relacional. Tá? E aí você precisa, para lidar com esses céticos, fazer, antes de apresentar, o papel de advogado do diabo. Começa a pensar nos problemas que aquilo tem, nos problemas que aquilo pode causar, e como que você pode fazer para lidar com eles. Como que você pode fazer para contornar esses problemas. Você tem que estar preparado antes de apresentar essa solução para a sua equipe, porque geralmente vai ter céticos. Quais são os perfis de céticos, os tipos de céticos então? O primeiro cético que ele fala é o desinformado. Esse é o cético mais fácil de lidar. É o cara, por exemplo, que tem que formatar a máquina dele, perdeu tudo e ele não usava o Source Control porque ele nem sabia que aquilo existia. É um cara, claro, desinteressado, é um cara que não tem tanta paixão por aquilo que faz, ele não vai atrás de buscar o que é melhor, o que tem de mais novo na tecnologia, mas ele não está informado, não é tanta a vontade dele. Tem o rebanho. O rebanho é o cara que ele nunca é um líder, ele sempre é liderado, ele está sempre indo atrás do que os outros estão dizendo para ele que é a melhor opção. Ele não tem uma opinião forte também. E ele precisa da aprovação de outras pessoas para ele também aprovar aquilo. Ele não tem aquela identidade forte, tá? Então ele pode ser um problema também. Você tem o cínico, que é um cara que, na verdade, ele se mascara, né? Você não entende tão bem assim qual é a posição dele naquilo. E ele gosta de argumentar, ele gosta de às vezes, por exemplo, você vai apresentar uma solução. Aí o cara abre no Wikipedia e ele olha todos os problemas que tem aquela solução. E ele começa a debater com você em relação àqueles problemas. E ele começa a fingir, a parecer que ele conhece aquilo. Mas na verdade ele não conhece, na verdade ele nunca usou. E ele só está querendo dificultar as coisas. Ele só está querendo jogar contra. Tem o queimado, que é um cara que já usou aquilo e não deu certo para ele. Então quando você propõe aquilo, ele vai dizer a experiência dele que foi péssima com aquilo. Ele está até traumatizado. Tem caso, por exemplo, de pessoas que usaram o Hibernate de forma errada, não sabiam lidar com lazy direito, lazy initialization, então tiveram problemas de performance gravíssimos e colocaram a culpa no Hibernate. Então quando você vai falar assim, pessoal, vamos usar Hibernate nesse projeto, o cara vai descer o pau. Não, eu já usei isso, foi horrível, o projeto quase falhou por causa dele, nós tivemos que escrever tudo na mão. E o cara vai dizer uma série de problemas que ele teve. Agora, será que realmente ele usou da forma correta? Ele aplicou a solução para o problema certo? Né? Então tem todas essas coisas. Né? Muitas vezes o queimado pode até ajudar, ele está um problema, porque ele já se deu mal com aquilo. Mas na maioria das vezes é uma aplicação errada da ferramenta, e não que a ferramenta é ruim. Você tem o sem tempo. A filosofia dele é que nunca dá para fazer as coisas da forma certa, mas sempre dá para fazer duas vezes a mesma coisa. Então, você nunca tem tempo de fazer as coisas direito. Não dá tempo de mudar para o Git, não dá tempo de melhorar a tecnologia, não dá tempo de atualizar o jQuery, nunca dá tempo de fazer nada. Você tem o chefe ele dá um exemplo de um cara que chega na sala do chefe para conversar e tal, né? E aí o chefe fala, aí quando ele começa a falar, o chefe começa a prestar atenção em outra coisa, espera ele terminar de falar, fala, não escuta, né, o que o cara está dizendo. E aí o cara chega todo motivado e fala assim, olha, eu criei um framework que vai facilitar a nossa vida, um scaffolding. Você, quando precisar fazer um cadastrinho agora, que antes levava um dia, vai levar tanto tempo, tal, não sei o que. E o cara, peraí, mas quanto tempo você gastou nisso aí? Cara, eu trabalhei nisso aí uma semana, assim, peguei o tempo que sobrava, tal. Cara, não, meu, pelo amor de Deus, tem tanta coisa para fazer, deixa isso de lado, larga esse negócio e tal. E o cara não entende a linguagem técnica que o cara está falando e ele acha que aquilo é desperdício. Então tem um problema grande de comunicação. Às vezes o chefe ele não compreende bem o que o cara técnico está falando
e ele acaba se opondo de alguma maneira ou boicotando alguns bons projetos, algumas boas ideias. E tem o irracional. O irracional é o cara que ele é do contra, mas ele não tem uma razão para ser do contra. Ele simplesmente não gosta, ele simplesmente não quer e ele não sabe te dar uma razão do porquê. Todos os outros têm. Um cara não sabe, o outro cara não entende a linguagem, acha que é desperdício, o outro cara pensa que aquilo vai atrasar o projeto, o outro cara pensa que vai dar errado, porque ele já se deu mal uma vez, mas esse cara não, ele simplesmente não quer, e ele não sabe te dar uma razão para a opinião dele, para o motivo pelo qual ele está jogando contra. Tá, e aí por que apresentar todos esses perfis, todos esses céticos, né? Porque existem técnicas para você lidar com eles e para você conseguir convencer essas pessoas a adotar a tecnologia que você quer colocar na sua equipe, que você quer que o seu time use, tá? Então, beleza, tem técnicas que funcionam melhor para um tipo de cético, tem técnicas que funcionam melhor para outro tipo de cético e melhor, essas técnicas vão ser boas para você aprender também. Então, a primeira delas, né, óbvio, você tem que ganhar experiência naquilo que você quer vender. Você não pode tentar empurrar uma solução para o seu time que você não está familiarizado ainda, certo? Então, você quer que o time use Git, mas você não sabe usar, você não conhece, você nunca usou, você nunca viu como funciona, você não sabe quais são os principais benefícios, você não sabe quais são os principais problemas. Então, quando você chegar com a ideia, não precisa nem todos os céticos do time, qualquer um deles vai te derrubar, você não vai conseguir vender a ideia nem a pau. Então você não pode tentar empurrar algo que você não está familiarizado, você tem que buscar, ler fax, fazer pesquisa e, mais importante de tudo, você tem que ter experiência, você tem que usar o negócio, tem que ver como aquilo funciona, tem que ter um pouquinho de experiência prática antes de querer vender aquilo para alguém. Tá? Quando o Google não responde, né, as perguntas, você tem duas opções, você continua tentando ou você desiste. Né? Dê aos seus colegas uma terceira opção, perguntar para você. Então isso que é interessante, quando você tem experiência, você vira essa terceira opção. O cara procura no Google, não acha, o cara pode ficar lá quebrando a cabeça ou ele pode perguntar para você, porque você é um cara experiente, você é um cara que já conhece aquilo. Isso faz com que você ganhe moral no time, faz com que você ganhe respeito. Tá? Pesquisa tudo, como, quem criou, quando criou aquilo, por que criou, quais são as alternativas, né? E a grande diferença entre os experts e os dinossauros é o aprendizado constante. Quando você não continua aprendendo, você vira um dinossauro. Tem muito conhecimento do negócio que não serve mais. Então a gente tem que manter esse aprendizado sempre constante, você tem que usar, você tem que aplicar. É interessante você ter contato com outras pessoas que também conhecem aquilo. Então, geralmente os frameworks têm reuniões, tem grupos, né, que você pode discutir aquilo. jQuery mesmo tem uma porrada no mundo todo, aqui no Brasil já tem umas 10 cidades que tem. Então o pessoal se reúne para falar daquilo, para discutir os problemas, para discutir soluções, para ter ideias novas, para melhorar aquilo, continuar evoluindo. Então, participa também de listas, de fóruns na internet. É interessante você começar a responder a pergunta das pessoas nos fóruns, as perguntas. Então você entra no fórum não só para fazer perguntas, você já entra com o objetivo de ajudar os outros. E se você descobrir a resposta daquelas perguntas, você aprende com aquilo. Então é uma abordagem bem interessante. Dedica um tempo do seu dia, quando você quer aprender alguma coisa, para participar do fórum de forma ativa, para responder, para ajudar as pessoas, né? E você acaba aprendendo muito, descobrindo muito. Começa a blogar a respeito daquilo. Cria um blog e fala daquilo que você está aprendendo. Conta aquilo que você descobriu no seu dia a dia, as experiências novas que você teve, como você resolveu cada problema. E uma das melhores formas de você aprender qualquer coisa é você ensinar os outros. Nada vai te fazer tão bom em um assunto como se você ensiná-lo, né? O difícil é você achar alguém que esteja realmente disposto a aprender. Essa é a parte mais difícil. Agora, se você consegue alguém para ensinar e você ensina aquilo, você aprende em dobro. Tá? Só toma cuidado com a síndrome de superioridade. Você aprende uma coisa, você domina aquilo e aí você começa a se achar superior, a desrespeitar as outras pessoas que sabem menos, né? Então, isso não. Você sempre tem que ser gentil, sempre tem que ser
humilde. E, claro, também não vai tentar aprender no seu projeto principal. Então, a gente está trabalhando no ERP, você quer aprender alguma coisa nova, você vai lá e põe aquilo naquele projeto, aí o seu time todo começa a ter problema com aquele negócio, e você não sabe ajudar, você não sabe responder, você não sabe explicar, e aí todo mundo fica travado, perdendo tempo, etc. e tal, com aquilo lá. Então isso foi só a primeira solução, tem mais diversas coisas aqui, né? Essa aqui seria a segunda e tem mais um monte. Como eu falei, foi só para ter um gostinho, para ter uma ideia do que é isso aí. Obrigado, pessoal.